Lucas capítulo 19, verso 28 a 40. Tendo Jesus assim falado, ia caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o desprendeis? Respondereis assim, o Senhor precisa dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados e acharam conforme lhes dissera. Enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles, o Senhor precisa dele. Trouxeram-no, pois, a Jesus, e, lançando os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. E enquanto ele ia passando, outros estendiam no caminho os seus mantos. Quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ao que ele respondeu: Digo-vos que se estes se calarem, as pedras clamarão. Queridos irmãos e ouvintes, estamos diante de um momento que podemos chamar de histórico, dentro da experiência de Jesus relatada no Novo Testamento. É também um ponto alto que aponta para o passado do Antigo Testamento, quando mais uma vez uma profecia se cumpre aqui neste contexto. É uma experiência que envolve os seguidores fiéis do Senhor, os seus discípulos, e grandes multidões que sempre o acompanhavam, como também desafiava as autoridades que estavam na expectativa de um governo de Israel que subiria ao poder. Mas o que é importante muito mais aqui é o que essa experiência significa para nós hoje, quando olhamos para trás e olhamos para o contexto em que vivemos. O que isto pode nos ensinar? Eis aqui o desafio. Vamos, portanto, acompanhar os detalhes ponto por ponto aqui para identificarmos no todo o texto e a seguir fazermos as aplicações pertinentes ao momento que vivemos hoje. Então começa o verso 28 falando que Jesus, depois de ter falado, então aqui fala de um contexto anterior. É o momento quando Jesus cita a parábola dos 10 talentos. Depois de ter falado a Zaqueu, o publicano, ele passa a instruir seus discípulos, bem como a multidão, a respeito da importância de um relacionamento saudável com Deus, assumindo compromissos, assumindo e pondo à disposição de Deus os talentos. Então ele ensina a seus discípulos que ele requererá de cada um uma resposta daquilo que deixou para eles fazerem. Essa parábola dos talentos fala disso, de alguém que viajou e distribuiu talentos entre os servos e depois veio requerer contas disto. E assim os servos tiveram que responder pelo que produziu ou deixou de produzir. É assim que vem esse texto. Depois de Jesus ter falado assim, ele caminhava seguindo para Jerusalém. Seguir para Jerusalém é significativo, porque ele já havia preparado seus discípulos para um momento quando ele seria entregue às autoridades, quando ele seria traído, quando ele seria morto. Então agora ele caminhava para Jerusalém. Certamente a expectativa dos discípulos e de todos os seus seguidores era de certo medo, porque ali ele confrontaria com as autoridades religiosas e naturalmente com as autoridades políticas, mas ele caminhava para Jerusalém corajosamente, com toda fidelidade à sua missão. Ele não queria fugir de tal responsabilidade, pois para isso ele veio buscar e salvar o perdido. E para que isso acontecesse, era necessário que ele passasse por Jerusalém.
era necessário que ele passasse por Jerusalém. E ele ia caminhando. Quando ele chega em determinada região ali de Betânia, ele então chama 2 de seus discípulos e ele lhes fala. 2 de seus discípulos, ele, o mestre, e agora fala aos seus pupilos, àqueles que ele instrui, e ele diz: olha, vocês precisam encontrar um jumentinho que está nessas circunstâncias e trazê-lo para mim. E fiquem atentos porque vai acontecer alguma coisa, alguém vai perguntar. Então ele preparou isso, ele avisou sobre isso e aguardou o jumento. Os discípulos foram prontamente. O que está bem claro aqui? Que os discípulos ouvem a voz de seu mestre. E ouvindo a voz do mestre, eles foram ao lugar designado pelo mestre sem questionar, sem lançar dúvidas no que ele falou. E eles trazem o jumentinho perante Jesus, depois de encontrar exatamente como o mestre havia ensinado. Chegando com o jumento, eles cobriram o jumento com mantos e Jesus se assenta. E agora segue passando do Monte das Oliveiras, caminhando para Jerusalém. E diz a Bíblia que eles agora seguiu a Jesus. Não somente eles, mas também as multidões. Aqui o texto fala de multidão de discípulos. Significa, muita gente já acompanhava Jesus como os seus discípulos. Muita gente, multidões. Vamos lembrar lá no futuro, quando eles aguardam a descida do Espírito Santo, eram 120. Não eram todos os discípulos que estavam ali, porque aqui eles são identificados como multidões que seguiam a Jesus. E então, caminhando para Jerusalém, era seguido por todas essas pessoas e eles em alta voz, aqui há um detalhe importante, eles louvavam a Deus em alta voz por causa dos milagres que ele havia operado. O Evangelho de Lucas fala, inclusive, daquelas multidões, aquelas pessoas que estavam na multiplicação dos pães. Fala da multidão que estava na ressurreição de Lázaro, que foi o principal relato aqui, falando que é ele que ressuscitou a Lázaro. Então aqui eles enumeravam os feitos de Jesus. E Jesus, montado sobre o burro, entrava em Jerusalém e eles adoravam o Senhor. Significa, seus discípulos o reconheciam, as multidões acompanhavam e se comportavam como os discípulos. Os discípulos influenciavam e todos louvavam a Deus. Eles declaravam: bendito o rei que vem em nome do Senhor. E eles declaravam hosana nas alturas, como nos outros evangelhos declaram. Adoravam ao Senhor, reconheciam o poder de Jesus. Jesus assumia ali a sua postura porque estava chegando a hora. Hora que ele anteriormente havia falado aos seus discípulos, por muitas vezes declarando: ainda não chegou o tempo, ainda não é a minha hora. Agora estava chegando esta hora em que ele seria o sacrifício perfeito, único, para o perdão dos pecados, porque ele subiria ao monte onde seria crucificado, morto, sepultado, para então ressuscitar, consumando a obra que veio realizar sobre a terra. Eles adoravam, eles exaltavam o Senhor, mas no meio da multidão também haviam os religiosos, como dissemos. Era muita gente que o acompanhava. Eram os fariseus principalmente. E eles começaram a questionar: olha, eles estão fazendo muito barulho e manda que eles se calem. Por que será que eles mandaram? Olha, os fariseus eram curiosos religiosos que estavam ali. Lógico, havia os saduceus, fariseus e outras linhas do judaísmo. E pensem bem, os fariseus no meio de uma multidão que aclama Jesus, que exalta Jesus, que o reconhece como bendito o reino que vem em nome do Senhor. Imagine, então era importante que todos fizessem isso, mas caladinhos, ninguém fala nada não. Não abra a boca, é o que eles queriam. Aí Jesus responde: olha, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Significa, é necessário que haja esta proclamação. É necessário que haja este anúncio. É necessário que todos ouçam a respeito disto.
Por isso, se eles se calarem, as pedras clamarão. Significa que o propósito de Deus vai se cumprir. Ele chama voluntários, ele convida a todos, mas sempre ficou claro, aquele que quiser, venha. Quem se levanta para servir ao Senhor é aceito e pode servir. Mas aqueles que abandonam a causa, aqueles que descem do bonde, podem descer livremente, porque ele convida outros. De um jeito ou de outro, o nome de Jesus será proclamado. Está escrito nas cartas que o evangelho deve ser pregado em todas as circunstâncias, seja de boa mente ou não, seja com boa intenção ou má intenção, importa que o evangelho seja pregado, porque também está escrito, a palavra de Deus veio para cumprir um propósito, e ela não voltará vazia para o Pai, cumprirá o propósito para o qual foi designada. Então, se eles se calarem, as pedras clamarão, declara Jesus nesse preciso momento. Queridos irmãos, esse é o teor do texto que aqui está. Esse é o contexto em que tudo aconteceu. Foi na profecia no passado que foi declarado que ele entraria montado em um burro em Jerusalém. E essa profecia se cumpriu aqui. Também agora as multidões diante dele, ele caminhando, e eles forravam as ruas com mantos, com flores, com palmas. Eles aclamavam ao Senhor. Foi uma grande festa. É como se recebesse um grande rei e declarava: bendito o reino que vem em nome do Senhor. Isso em Jerusalém. O rei voltaria ao trono. Isto era simbólico, porque Jesus não se assentaria no trono aí nesta ocasião. Ele é o sacerdote, ele é o profeta e ele é o rei. Mas cada coisa no seu devido tempo, no seu devido lugar. Ele que veio nesse tempo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele virá num tempo certo para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores na sua volta. Quando tudo estiver bem preparado, na plenitude dos tempos, tudo isso acontecerá. Então esta multidão ali estava aclamando. Ninguém imaginava que 5 dias depois, esta mesma multidão gritaria: crucifica-o, crucifica-o. Porque 5 dias depois ele estava sendo condenado à cruz. E essa multidão agora já tinha se esquecido desse momento. Isto mostra, meus queridos irmãos, o que se passa com a nossa sociedade. Eles se aproximam de Jesus, a maioria por interesse. Querem ver os milagres, querem ver os sinais, querem ter prosperidade. Então se aproximam de Jesus, mas logo depois esquecem de toda a experiência. É um número muito grande de pessoas que falam: Deus me abençoa muito, como se isso fosse um sinal de que eles pertencem a Deus. Eu sou abençoado por Deus todos os dias. Ótimo, é assim mesmo. Deus abençoa a todos porque o sol veio para justos e injustos. O fato de ser abençoado por Deus não garante vida eterna para ninguém, não garante salvação para ninguém. Porque essa aí mostra a parte de Deus, a manifestação da graça e do amor de Deus, da atenção de Deus sobre os pecadores. Mas e agora? E qual é a resposta do pecador? Qual é a decisão do pecador? O que garante a salvação em primeiro lugar, a intervenção de Deus. Ele tomou a iniciativa, diz a Bíblia, que ele nos amou primeiro. Ele enviou o seu Filho como prova do seu amor. E o sacrifício oferecido ali foi perfeito, foi único, para garantir salvação, perdão dos pecados, de uma vez por todas. Portanto, Deus é fiel à sua parte. Falta agora a resposta do pecador. Então aquela multidão que o aclamava ali, 5 dias depois, se esqueceu de tudo isso e gritava: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus foi humilhado, Jesus foi criticado e foi rejeitado por essa multidão. Rejeitado. Não viam nele beleza alguma, não viam nele nenhum benefício naquela hora que ele estava preso e sendo pregado na cruz. Como está escrito no profeta Isaías 53. Ele foi ferido por nossas iniquidades, e nós não vimos nele nenhuma graça, nenhuma beleza, mas ele cumpriu o seu ministério. Estamos num momento em que as pessoas se comportam desta mesma forma. São multidões e multidões se afluindo às igrejas para receber dádivas do Senhor. Mas esta mesma multidão agora, como os templos estão fechados, eles estão sofrendo. Correr para onde? Aí eles estão passando por cima dos protocolos da questão da saúde,
e indo para os templos. Tem muitos lugares que os templos estão abertos, porque as pessoas estão com sede de templo, com sede de aclamar Jesus. Mas e depois? E depois que voltar ao culto presenciais? E depois, na hora de voltar ao serviço do dia a dia, evangelismo, discipulado, pregação? E quando voltar? Para onde essa multidão irá? Eles vão esquecer das dádivas recebidas do Senhor, mas não vão assumir o compromisso com Ele. É disso que estamos acontecendo. O povo gosta de farra e de festa. Sabe o que aconteceu depois da morte de Jesus? Depois da morte de Jesus houve a ressurreição. E qual era a festa mesmo que estava acontecendo naquele dia? Importante saber isso, porque 50 dias antes desta festa que acontece por ocasião da ressurreição de Jesus, aconteceu a festa de Pentecostes. É quando se celebram a descida do Espírito Santo. Aí são as religiões modernas que celebram isso. Tem uma celebração toda específica. E quando chega o dia de hoje, é quando o povo corta ramos, espalham pelas ruas, enfeitam as ruas para aclamar Jesus. Então faz uma festa toda para aclamar Jesus, fazendo essa celebração da entrada triunfal de Jesus como festa de ramos, mas logo depois se esquece, porque Jesus é levado à cruz. Aí, nesse contexto atual, as pessoas até choram. Choram na ocasião da crucificação de Jesus e celebram. Muita gente para de comer certo tipo de comida, certo tipo de carne, presta uma reverência toda, como se tivesse um reconhecimento. Mas depois que passa, vem as festas. Aí vem destruição de Judas, a queima de Judas. Aí logo depois vem a festa da Páscoa. Festa dos judeus. E que os cristãos de hoje celebram e se alegram. E muitos cristãos que frequentam religiosamente igrejas entram nesta. São muitas celebrações de Páscoa que acontecem nos grupos religiosos e muitos indiretamente celebram com os símbolos da Páscoa. Estão valorizando uma festa que não é cristã, mas que os cristãos abraçaram. Mas os discípulos de Jesus não entram nessa celebração, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele se tornou o Cordeiro Pascal. Não é necessário mais tal tipo de celebração, porque já se consumou a obra dada a Jesus para fazer. Agora nós seguimos a Jesus e abrimos mão dos preceitos judaicos, das celebrações judaicas, porque seguimos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. Ele é o nosso mestre. Ele nos guia. Nós somos, portanto, os seus discípulos, queridos irmãos. Desta maneira, somos desafiados a aclamar Jesus como nosso Senhor em nosso coração. Ele precisa ser entronizado em nosso coração. E nós devemos servi-lo com toda a confiança. E é assim que estamos fazendo no isolamento social. Estamos em nossos lares, adorando, cultuando ao Senhor com toda a confiança. Estamos servindo ao Senhor. Não importa as circunstâncias. Hoje é dentro de casa, hoje é através das redes sociais, hoje é através do grupo da igreja, estamos adorando ao Senhor, aclamando ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o coração, sabendo que Ele nos guia em toda a verdade e em toda a realidade. Devemos, portanto, meus irmãos, assumir isto perante a sociedade. Não é vergonha alguma permanecer no isolamento. Fica claro que os decretos do governo deixam no bom senso das igrejas administrar o sair ou não. E a igreja deve julgar isto com toda a prudência como Jesus ensinou. Então é melhor fazer a obra de Deus, como nós estamos fazendo. Temos pessoas sendo edificadas, pessoas sendo convertidas, vamos ter batismos como resultado, vamos ter recepção de membros como resultado desse trabalho. Então nós podemos continuar servindo ao Senhor porque não faz diferença. Como aprendemos no culto de ontem, adorar ao Senhor não depende do lugar, seja no templo, seja dentro de casa, nós adoramos ao Senhor, e isto é adoração sincera e verdadeira, seja em tempo de guerra ou em tempo de paz, seja em tempo de pandemia ou não, nós adoramos ao Senhor, isso é circunstancial. A adoração perfeita não depende das circunstâncias, mas nós adoramos ao Senhor. Jesus, Ele é o Senhor da glória. A Ele nós adoramos, porque a adoração perfeita também tem Jesus como centro de todas as coisas. Assim, queridos irmãos, vamos orar nesse instante, vamos abrir o coração e vamos aceitar o desafio do Senhor. Ele nos considera e nós precisamos considerá-lo. E tem uma multidão lá fora morrendo sem Cristo e sem salvação. Tem muita gente sofrendo, mas
não depende do sofrimento. Nós não dependemos do sofrimento para nos aproximarmos do Senhor. Vamos anunciar Jesus de todo o coração? Se há alguém que nos ouve nesta hora e ainda não se tornou discípulo de Jesus, tome esta atitude, compreenda essa experiência de Jesus ali em Jerusalém e saiba que o mais importante foi na cruz, quando ele foi crucificado. Depois foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ele vive para sempre. Por isto nós estamos de pé, porque ele é a nossa força. Não desanimamos, não nos abatemos, aprendemos a viver todas as circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai glorioso, nosso querido Deus, damos-te graças por esta hora quando apresentamos este culto ao Senhor. Seja engrandecido o teu nome para sempre. Estenda as mãos para abençoar a todos os participantes deste culto em qualquer época. Que o Senhor toque em cada coração e faça um despertamento para que reconheçam Jesus, Salvador e Senhor, e o sirva de todo o coração. E que tenhamos, Deus, esta garantia de vida eterna, todos, nos céus com o Senhor, porque Jesus já pagou o preço e nos aguarda nesse grande momento. Abençoe, tenha misericórdia da nossa comunidade, tenha misericórdia dos que sofrem, dos que choram, dos que estão deprimidos ou angustiados, que venha o conforto do Senhor e principalmente o despertamento para que busquem ao Senhor enquanto se pode achar. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.